ontem a estratégia que eu imaginava que o Crespo teria para o jogo. Então, eu não posso vir aqui dizer que o treinador do São Paulo errou na escalação inicial. Acho que ele foi bem ao escolher o Pablo Maia, 3 volantes, um meio-campo com mais pegada, os 2 homens de frente. Ele falou na coletiva que o Ferreirinha não tinha condições de jogar 90 minutos, por isso o Ferreirinha não iniciou. Começou o Rigoni, que era um cara que poderia dar um pouco de velocidade e acho que tem um bom arremate, por mais que ele tenha perdido uma das boas chances do jogo. E o Luciano perdeu 3 chances claríssimas. Em uma, inclusive, ele estava em posição irregular, mas foram 3 chances que ele teve e não conseguiu concluir da mesma maneira. Já da melhor maneira, aliás. Do outro lado, a LDU, quando esteve diante do Rafael, colocou a bola dentro do gol. Em algum momento alguém reclamou dos efeitos da altitude ou não, Ivan? Antes do jogo, a informação, né, de quem estava lá. O Ferreirinha sentiu os efeitos da altitude e o Cédric teve um problema estomacal antes do jogo. Porque a ideia do São Paulo... Por isso que ele foi trocado no vestiário. A ideia do São Paulo era ir direto para Guayaquil e subir a serra na hora do jogo, né? E aí, por causa de reparos na pista do aeroporto lá, eles não conseguindo fazer isso. Eu lembro sempre do professor Turíbio. A gente falou outro dia do Moraci. Turíbio Leite de Barros. Mas o Turíbio foi um dos primeiros que fizeram estudos sobre efeitos da altitude, né? Como eu não ouvi a coletiva O filho do Dr. Turíbio, Fernando, eu não sei se ele ainda trabalha no São Paulo, mas ele trabalhou por um bom tempo. Mas para mim parece claro que a altitude não foi fator determinante no jogo de ontem. Não foi por isso que o São Paulo acabou sendo... Sim, mas é importante esse relato do Ivan, porque assim, eu perguntei se alguém reclamou, poderia ter reclamado. Mas 2 jogadores, pelo menos, sentiram os efeitos. O Bernardo mesmo estava dizendo que uma vez foi para La Paz, não sentiu nada, foi para... O Bogotá, que é mais baixo que Quito. E sentiu. Senti exatamente esse tipo de enjoo, uma coisa disposição. Assim, né? Depois eu fui dar uma corrida no estádio e quase morri. É curioso que a informação é que o Ferreirinha sentiu, e ele estava nos planos, ele treinou para entrar entre os titulares, ele treinou variações, uma delas era com o Ferreirinha. É curioso porque ele entra bem no segundo tempo, né? Ele fumaça entra depois, ali, né? Ele entra aos 25, por aí, né? Ele entra junto com o Rodriguinho. É que começar uma coisa, entrar no decorrer do jogo é outra também. Você já pega o adversário muito mais desgastado. Tem algumas fotos, não desse jogo especificamente, mas quando os brasileiros jogam lá, porque fica o cilindro de oxigênio em algum lugar perto do banco. Aí o jogador pega, dá uma respirada ali, né? Uma inalada, e aí vem com gás total para jogar. Antes do campinho do Léo, eu queria ouvir você, Berna, sobre o jogo de São Paulo ontem. Acho que em cima até do que o Ivan falou, vou pegar também a fala do Crespo, que a gente mostrou, assim, eu não acredito em justiça e injustiça no futebol quando não há interferência direta da arbitragem no resultado. Assim, o que aconteceu foi que o São Paulo cometeu falhas individuais determinantes, como havia acontecido no Atanásio Girardot contra o Atlético Nacional de Medellín. Só que ali a sorte estava ao lado do São Paulo. E aí a gente fala que o São Paulo abusou da sorte mais uma vez. O São Paulo jogou melhor do que no Atanásio Girardot, contra um time pior do que o Atlético Nacional de Medellín. Havia a questão da altitude que não havia em Medellín. Mas o São Paulo erra individualmente, defensivamente e ofensivamente. Porque, como você disse, o Luciano perde gols. O Luciano, que é um jogador, como disse o Ivan fora do ar aqui antes de o programa começar, decisivo em mata-mata, e ontem ele foi 0 decisivo. Aliás, contra o Atlético Nacional, acho que o São Paulo foi dominado durante 90 minutos. Sim, né? sim. Ontem acho que não foi o caso. Não, o São Paulo... 15, 20 minutos, o São Paulo teve 65% de posse, conseguiu dar o ritmo que ele queria para a partida. Aquele, como disse o Ivan, o abafo inicial da LDU não aconteceu. Então, dali para frente, talvez tenha caído um pouco de rendimento, mas o segundo tempo do São Paulo foi muito bom. Porém, no ano passado, a classificação do São Paulo ficou comprometida, ou ela não aconteceu, porque o Caleri perde 2 gols, um no Rio de Janeiro e um em São Paulo, e o Lucas desperdiça uma penalidade. Agora, o São Paulo tem uma chance de voltar com um placar melhor da casa do adversário. O Luciano, um dos principais, desperdiça. O São Paulo precisa desses caras. Não dá para errar como está errando, principalmente numa eliminatória. Não dá para você ceder 3 pênaltis para o adversário numa eliminatória. É flertar com a desclassificação o tempo inteiro. Você precisa ser mais seguro. E o time tem sido seguro ao longo do Campeonato Brasileiro. Por que não está repetindo nas Copas? O nível de concentração nas Copas tem que ser maior, não menor.
E geralmente é assim, a mobilização nas Copas é muito maior do que em jogo de campeonato de O Morumbi não vai resolver todos os problemas do São Paulo, porque fica sempre essa história. Não, agora é no Morumbi, agora as coisas acontecem. O Morumbi te mata. E não é assim. No ano passado, o São Paulo perdeu nas penalidades dentro de casa. Eu perguntei dos erros do Luciano, porque o professor Turíbio também, nesse estudo que ele fez e tal, ele fala que nessas condições a palavra é difícil de falar, imprevisibilidade da bola. Ele usa esse termo sempre, a imprevisibilidade da bola. Você chuta aqui, a bola vai para lá, né? Você chuta um chute curto aqui, a bola pega uma direção e uma velocidade absurda que normalmente assim, não acontece. Nós falamos sobre alguns aspectos negativos, né, que colaboraram para a derrota do São Paulo. Quero ressaltar mais uma vez Marcos Antônio. Um senhor jogador de futebol. Melhor jogador de São Paulo. Melhor jogador. O cara teve 70 passes certos. Na verdade, de 70 passes que ele deu no jogo, 63 foram certos. Um jogador que arrisca, que sempre tenta ser vertical, ou seja, fazer com que o time ganhe jardas, como gosta Bernardo Ramos. Então, assim, não são passes burocráticos, tocando pro companheiro que está ao lado. Não, ele é um cara que arrisca, que faz o São Paulo progredir em campo. E ontem ele fez uma partida impecável. Claro que ele não joga sozinho, ele não vai resolver todos os problemas. Quase faz um golaço de fora da área, sim, mas é um senhor jogador de futebol. Muito bem. Ô, Léo, nós vamos projetar o jogo da semana que vem, é isso? Vamos, eu vou passar rapidamente pelo que foi o jogo de ontem e para a gente começar também a traçar algumas possibilidades para o São Paulo na semana que vem no Morumbi. Aqui os dois times escalados, a LDU da esquerda para a direita, o São Paulo da direita para a esquerda. Então, os dois times, a gente nota que eles atuavam com 3 zagueiros, os 3 aqui da LDU, os 3 zagueiros aqui do São Paulo, 2 alas, e aí os alas se enfrentavam, Enzo Dias versus Quinteiro, Ramírez versus Cédric. E é justamente num espaço concedido pelo Cédric que o Ramírez vai fazer esse movimento aqui de infiltração e vai conseguir finalizar para marcar o gol que abriu o placar a favor da LDU. Por que aconteceu uma liberdade no setor de meio campo que eu identifiquei durante uma parte do jogo? Tá? O objetivo da LDU, com essa estrutura aqui, era tirar a sobra do São Paulo. Então aqui o São Paulo tem 3 zagueiros para 2 atacantes da LDU. Qual era o movimento que o Vidamil, um dos meias, fazia? Vinha aqui para frente, com isso os 3 zagueiros ficavam ocupados com 3 jogadores da LDU. O Marcos Antônio sobrava. No lance do primeiro gol, por exemplo, a gente nota que um dos zagueiros teve muita liberdade para conduzir. No momento em que ele tem essa liberdade para conduzir, o Marcos Antônio não sabe se ele vai baixar no Vidamil ou se ele sai para dar o combate no zagueiro. Ele hesita e nesse espaço aqui vai entrar o Ramírez entre o Cédric e o Ferrarese. Só para você chegar um pouquinho mais para cá para eu enxergar. Ó. Vamos lá, deixa eu trazer aqui para perto de você. Esse foi o jogo de ontem, tá? Acho que foram essas as questões táticas que acrescentar. Não, perfeito, ponto? Concordo. Acho que é mais ou menos por aí. Então, sempre um meia da LDU aqui nesse caso, ele ficava próximo do zagueiro, para o zagueiro não ficar confortável no jogo. Um dos meias do São Paulo sobrava e aí ele ficava na dúvida. Fico aqui para ajudar esse zagueiro ou saio para dar o combate no zagueiro da LDU lá na frente. Um momento de hesitação do Marcos Antônio no caso do gol levou ao lançamento. O Cédric dorme do outro lado e sai o gol do Ramírez. Em vários momentos na primeira etapa, o São Paulo até que construía, mas a dificuldade estava ali na intermediária, né? Porque o Luciano recebendo a bola de costas, ele não tem essa característica, então ele não consegue sustentar, ele perde com muita facilidade. E você esperava o quê do Rigoni? Ou pelo menos eu esperava com a presença do Rigoni? Que ele atacasse os espaços buscando o fundo do campo. E ele também não conseguiu fazer isso. Então, os 2 atacantes, eles praticamente não colaboraram com o time na primeira etapa. O São Paulo não finalizou no primeiro tempo. Não houve nenhuma finalização. Mas no momento em que é curioso, porque nos momentos em que o São Paulo sofre os gols, o São Paulo era melhor em campo. Era melhor em campo, sim. Foram no erros segundo individuais, tempo, amplamente claro. Superior. Claro. Amplamente superior. Perfeito. E assim, o Ferrarese, para mim, joga uma bola na fogueira pro Pablo Maia. Mas quem vai entrar para a história é o Pablo Maia. Perfeito. E o Arboleda também jogou muito abaixo do que ele pode. E o setor de zaga do São Paulo, para mim, esse setor é o mais confiável. Porque todos eles são úteis.
o Rafael Tolói, o Arboleda, o Alan Franco, o Ferrarese e o Sabino. Você não lembra de nenhum erro grosseiro do Sabino. Ele não é refinado tecnicamente, mas grosseiro... Mas ele está jogando mais do que se imaginava quando ele chegou. Exato. Ele é um atleta útil. Ele é um atleta útil.